Olá, tudo bem? Chegamos à lição de número 5 e nessa semana analisando o Príncipe da Paz, o nobre Príncipe da Paz. Um estudo sobre o Príncipe da Paz em Isaías, especialmente no capítulo 9, o único que realmente pode nos trazer a paz verdadeira, duradoura. E a lição começa, e eu coloquei ali o primeiro bloco, como Galileia da guerra para a paz, porque o assunto do capítulo 9, especialmente ali nos versos 1 e 2 de Isaías 9, se fala da Galileia como uma terra que veria grande luz. E por quê? Por que esta terra da Galileia, é uma região lá da Palestina, que muito sofrida, por sinal, veria uma grande luz? Isaías está dentro do seu contexto, dentro do seu mundo lá, daquela época, e ele diz que Deus estava aqui prometendo que aquela mesma região que havia sofrido, você lembra de que os assírios invadiram aquela região e oprimiram os seus moradores? Aquela mesma região que havia sofrido com a guerra imposta pelos assírios seria a mesma região por onde começaria uma libertação que Deus estava prometendo. Por isso que o título desta primeira parte da lição é Galileia da guerra para a paz. Uma região sofrida que seria recompensada, né? Claro que por seus pecados, opressão, injustiças, ocultismo, feitiçaria e outras coisas mais, como narrado nos capítulos 8, 9 e 10 de Isaías, eles daquela região foram objetos do cetro da ira de Deus. Mas Deus os deixou então colherem os resultados, os frutos da sua própria desobediência. Mas agora seria o fim dessa escuridão, segundo a profecia de Isaías 9, para esta região da Galileia, né? E aí nós temos uma pergunta muito interessante. A primeira é que nós historiamos que a Galileia foi um lugar de conflito, foi um lugar assediado, foi um lugar machucado, não é? Por causa dos seus próprios pecados. Veio o juízo de Deus e os assírios acabaram executando esse juízo. E agora nós temos uma pergunta. Já que há uma promessa de paz para a Galileia, como é que isso ia acontecer? Quem seria o mentor? Quem seria o príncipe desta paz? E o texto de Isaías capítulo 9 fala de um menino. Que menino era esse? Ele tem algumas características, né? Ele é chamado em Isaías 9 como 5 e 6, né? Como maravilhoso, como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É claro, aí você só tem uma conclusão, mesmo sendo no Antigo Testamento, ele está fazendo uma alusão ao menino Jesus, não é? Alguns acham, não é, que esse menino ali era Ezequias, né? Mas a descrição, Deus forte, por exemplo, ultrapassa a capacidade do próprio Ezequias, né? Na verdade, o príncipe aqui ele seria um renovo do tronco de Jessé, isto é, ele seria um descendente de Davi, né? Jesus era, né? Ele traria paz na sua primeira ou na sua segunda vinda, segundo Isaías 11, verso 1, né? Então, a verdade é que essa profecia do príncipe que traria paz para a Galileia cumpriu-se no início do ministério de Jesus, por onde ele começou, na Galileia. Se você ler Mateus capítulo 4, você vai ver a alusão que Mateus faz, a citação que Mateus faz de Isaías 9. Não é? E ele diz que essa profecia sobre a Galileia ser uma terra de paz, cumpre-se com Jesus, que chegou ali, que pregou a paz, que vivenciou a paz, que curou muitas pessoas, porque essa era uma região, digamos assim, combalida, e ele resolveu muitas coisas ali, e aquela região passou a ser objeto do cumprimento de uma profecia feita muitos anos antes por Isaías no seu capítulo 9. Essa libertação, né, ela é também apreciada em Isaías capítulo 12, que é uma espécie de salmo de louvor a Deus por seu conforto. É interessante que eu selecionei 2 versos que eu gostaria de ler para você, né? Diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. Foi o caso da Galileia. E tu me consolas. Esse é o tema geral desse trimestre, o consolo de Deus sobre o seu povo, né? Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei. E ele diz mais assim: e não temerei
porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. Isaías 12, 1 e 2. E para terminar a lição dessa semana, eu queria que você discutisse um pouquinho. Discuta com seus alunos o seguinte: muitos judeus não aceitaram a Cristo em sua primeira vinda, inclusive na Galiléia, embora a Galiléia seja a região que mais aceitou. Se você tomar o Evangelho de Lucas, você percebe que ele narra a vida de Jesus da Galiléia para a Judéia, para Jerusalém, né? Do mais pobre para o mais rico, do mais iletrado para o mais letrado. Mas a Galiléia é um lugar ainda de aceitação de Jesus. Mas à medida que ele vai se dirigindo a Jerusalém, a Judéia, o foco de oposição cresce. As dificuldades crescem até que ele chega à morte na cruz. Mas muitos desses judeus, mesmo na Galiléia, mas depois, mais tarde, em Jerusalém, eles não aceitaram a Cristo em sua primeira vinda, porque não o reconheceram. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, diz João 1. Então, a pergunta que eu faço, ela é provocativa. Como podemos nos precaver desse problema no que diz respeito à própria segunda vinda de Jesus? Muitas vezes, por não estudarmos as profecias, mas pior ainda, por não entendermos as profecias que falam da segunda vinda de Jesus, nós fazemos aplicações erradas, né? Você viu aí agora, em 2020, na pandemia, quanta coisa, quantas interpretações esdrúxulas, que eu chamo, surgiram quanto a profecias, gente fazendo aplicações totalmente fora daquilo que nos recomenda a própria Bíblia, não é? E o próprio Espírito de Profecia. Então, eu fico pensando assim, as compreensões erradas sobre a primeira vinda estão se repetindo na segunda vinda. Agora, eu e você, o que podemos fazer? Não é? Orar, estudar mais a palavra de Deus de forma correta, de forma coerente, não indo atrás de vozes dissonantes que às vezes temos por aí. Muita gente está pregando sobre essas coisas, mas muita gente é mais lacrador do que pregador. Está disposto a colocar manchetes, vídeos bombásticos na internet sobre a segunda vinda de Cristo, quando, na verdade, essas pessoas carecem de um conhecimento mais profundo. E eles estão tentando desvendar aquilo que nem Deus revelou ainda. Certos itens, por exemplo, da agenda dos acontecimentos finais. Estão se adiantando naquilo que ainda não aconteceu. Deixa que Deus dirija estas coisas, porque Ele é sempre sábio. Bem, mas esse é um assunto para a gente discutir, não só na questão da interpretação das profecias, mas também em outras partes desse assunto. É interessante conversar um pouquinho com os nossos alunos, para que a gente não corra o risco de que Jesus vem e nós não estejamos prontos. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente está de volta com a lição de número 6. Um abraço e até lá.